Fala pessoal, quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube sem ter que aparecer? Esse cara tem o melhor curso da internet. Clique no link da descrição e confira. Para nossas insatisfações. Agora existe um estado que você já falou antes, nirvana, que é paz e tranquilidade. E como é que acessa isso? É uma prática que ele vai dizer, tem 8 aspectos. Aí já aparece o timão, hein? Ai, falei de seu inimigo, hein? Tem Tudo bem. 8 aspectos que tem a ver com vida correta, memória correta, ponto de vista correto, né? Ação correta no mundo, a fala correta. Correto. Correto não dá uma ideia de dualidade, certo e Dá. errado? O que é adequado às circunstâncias. Será que o ponto de vista que eu estou vendo o mundo agora é adequado ou não? Correto nesse sentido, eu estou vendo com clareza ou não? Tanto que o Sutra da Sabedoria, um Sutra da Sabedoria diz assim, quando Kanon é o ser da compaixão suprema, né? Observa o vazio dos 5 agregados. O nosso corpo e tudo que passa dentro de nós, na nossa mente, estão chamados 5 agregados. Corpo físico, sensações, percepções, conexões neurais e consciências. São vários níveis de consciência. Conexões neurais. É. É o quê? Isso daí esse cara que falou isso aí, ele... É o Buda, lá na Índia, Buda? 2.600 anos. Pois então. Tava falando de conexões neurais. Falava disso. Olha. Ele não usava essa palavra, mas estava dizendo isso. Entendi. E são chamados 5 agregados que compõem uma vida humana. E eles são vazios de alguma coisa fixa ou permanente. Então, quando você percebe isso, que nada é fixo ou permanente, você se liberta de toda dor e sofrimento, porque a dor não é fixa nem permanente. A sua depressão não foi fixa nem permanente. Você passou por ela, ela passou por você. Se de novo alguma coisa nesse sentido começar a acontecer, você já reconhece. Opa, estou indo para aquele lugar. Será que eu quero ir ou não? Mas é difícil, porque de vez em quando ela bate a porta e isso é uma coisa que a minha esposa fala, porque ela também já sofre, de certa forma, com isso. E a gente, de fato, tem uma escolha entre perseguir o coelho ou deixar ele embora. Deixar ele embora é muito difícil. Não tem ninguém. Bateu na porta e disse, não estou em casa. Cadê eu? Não tem eu aqui. Porque o que sofre é o eu. O que Freud vai chamar de ego, né? A ideia de uma identidade separada, independente. Não estou aqui. Eu não existo, eu não sou. Cadê a dor? Ela vem e vai. Eu preciso estudar o Zen Budismo, hein? Eu gosto muito. Pô, você estava falando antes sobre... Também se não gostasse, né? Não estava aqui, né? Você estava falando sobre as escolhas que a gente faz na vida e tal. E eu não pude deixar de pensar na importância da religião nesse processo. Que a gente pode escolher ser, usando a dualidade aí, que a gente já conversou sobre isso, mas eu posso escolher ser uma pessoa do bem, posso escolher ser uma pessoa do mal, posso dar voz ao meu monstro ou não. E as religiões, elas servem para a gente se manter de um lado mais do bem, você não acha? Elas podem servir, também pode servir para guerras, para mas quando mal genocídios. utilizadas. Mas imagina a ideia central da coisa. O ser humano deturpa tudo. Sim, podemos deturpar tudo. Alguns seres humanos, não sou nem eu nem você. Tá bom. Mas alguns, muito influentes, deturpam as coisas. Podem deturpar. Então a gente tem de fato esse problema das religiões acabarem te levando para um caminho errado, mas a ideia central delas geralmente é uma ideia de um caminho bom. De paz, de harmonia, de respeito. E tudo mais. Exatamente. Então há uma importância para a sociedade moderna das religiões, uma influência que ela é majoritariamente positiva, eu acho. A fundação, a base das sociedades, elas têm muita influência das religiões. Tem sim. Agora, uma coisa interessante que o Dalai Lama fala, ele fala da ética para o novo milênio, que não precisa ser exatamente uma religião. Tem pessoas ateias que são extremamente éticas. Com certeza. E que fazem a escolha de um caminho ético para viver, né? Uhum. Então, temos que tomar um pouco de cuidado, porque não a gente vai dizer só as pessoas que são religiosas são boas. E como você mesmo disse, tem pessoas que são religiosas, mas não
são tão boas Exato, assim, elas exato. usam a religião de uma maneira não correta. Agora, o fato dessa... É interessante, a palavra religião ela vem de religare, né? Aham. Que é reconectar, mas ela também vem de relegere, ler de novo a história, rever a sua vida, rever o seu comportamento e a história da humanidade, né? O que estamos fazendo? Eu acho que a gente está melhorando, sabe? É mesmo? Nossa, ninguém está sendo queimado na fogueira hoje, né? Alguns lugares, em poucos verdade. lugares, mas não é uma coisa pública. Então, a gente tem movimentos muito interessantes de crescimento, de amadurecimento como espécie. E eu acredito, sabe, no que? No DNA humano. A nossa sobrevivência depende de uma mudança de paradigma, de maneira de ver a realidade, de lidar com a realidade. Depende de nós. E se nós não mudarmos, nós como espécie, ó, e não vai ter espaçonave para todo mundo. Os bilhardários vão sair de espaçonave procurar outro lugar, mas a grande maioria não vai poder sair. Então, como se a gente sabe que não vai poder estar saindo daqui, é melhor mudar a maneira de lidar conosco, entre nós humanos E com a natureza. e com a vida da Terra, que é a nossa vida. O ecossistema, nós somos o ecossistema. Não é que nós estamos, nós somos. E se a gente não cuidar, como é que vai ser? A filosofia fala isso, uma monge budista fala isso também, e os cientistas falam isso e as pessoas só não dão ouvido, né? Ainda não. Começar a sufocar vai dar. Vai ter que chegar. Buda falava que tem 4 tipos de cavalo, o ser humano, né? Tem um que vê a sombra do chicote e começa a galopar. A gente viu aí o Covid e tal, e começamos a viver de uma forma mais digna, vamos dizer assim, né? Mais reflexivo, o que eu posso fazer pelo bem de todos, não estou sozinho, né? O que pega um, pega o outro e tal. O outro tem que levar uma chicotada no lombo, né? Assim, na pele, né? Sei lá, o Biden está com a Covid pela segunda vez seguida, né? Quer dizer, pessoas conhecidas, mas que não são próximas, podem ter recaídas e pode levar a situações desastrosas, né? O terceiro tem que cortar a pele. Tem que ser uma pessoa muito querida nossa. Uma pessoa amada, querida, mãe, filho, primo, amigo querido do peito, que está doente ou que sofreu um acidente, enfim, seja lá o que for. Eu percebo que tudo é transitório, não é nada fixo nem permanente. E o último é quando chega em nós, o 4º cavalo. Você tem um diagnóstico terminal, sei lá, você tem 1 semana de vida. Qual que é o cavalo ideal, monja? A sombra do chicote. Você acha? Não precisa nem levar a chicotada. Percebe o que é como é e vai atuar de forma decisiva para o bem que não é só seu, mas é de todos nós. No caso do que percebe o que é, Que despertou. esse cara beleza, é legal. Mas e o cara que fica alardeado por qualquer coisa? Porque assim, será que o cavalo consegue identificar que a sombra é do chicote? Muito boa essa. Tinha uma história assim de um monge que ele não conseguiu dormir uma noite inteira porque ele achou que tinha uma cobra no quarto. E quando ele acordou, veio a luz do sol, era um galho de árvore. Então tem isso também, a gente vê coisas onde não estão. A gente vê o pior do pior acontecendo e quando também não é tão pior assim, né? Você pode ainda lidar com isso. Então, por isso que eu digo de despertar isso, de ter clareza. Põe uma luz em cima disso e ver realmente o que é que está acontecendo e o que você faz com isso. Se é uma cobra, você sabe pegar uma cobra? Você sabe pegar ela pela boquinha e tirar o veneno? Eu vou sair voado. Se não sabe, sai voado, não é mesmo? Não vai dormir com a cobra no quarto, né? É isso aí. O outro dormiu a noite inteira assustado. A cobra. Dormiu não, né? Ficou assim. Ficou acordado a noite inteira sofrendo porque tinha uma cobra no quarto, que era um galho. E a mesma coisa, por isso que sempre volta para esse lugar, tem que despertar, acordar e ver o que é. Quando você vê o que é, você pode atuar sobre isto. E não é só ver contemplativo, né? Eu sou tão contemplativa, lá estão matando a criancinha, eu estou observando, porque eu só observo. Não, você interfere, você não vai deixar. Você tem que fazer alguma coisa, né? E às vezes nós estamos ficando muito passivos nesse sentido, né? Muitas pessoas assistem crimes sendo cometidos e não fazem nada.
Imagine que Crimes entrasse e, agora. às vezes, não necessariamente crimes, mas coisas que você sabe que não estão certas. Não, imagine que entrasse agora um assaltante aqui na sala com um revólver. É um sozinho. Nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E nós vamos deixar ser assaltados, vamos ficar tremendo de medo no chão. Ou a gente vai dar só uma piscada um para o outro e vamos pular junto em cima dele. É. Todos ao mesmo tempo. Não dá pra ele matar todo mundo. Não, né? ele pode dar um tiro, alguém pode sair ferido, alguém pode morrer, mas não todos. Vou mandar criando primeiro. Aquele, atira lá. Mas não é verdade? A gente perdeu essa habilidade de trabalhar juntos para um bem coletivo. Eu posso minimizar esse sofrimento. Os meninos que entram nas escolas lá dando tiro e facada em todo mundo, que isso, gente? Teve uma menina que foi brigar com um deles, né, num desses casos aqui no interior de São Paulo. Que bom, né? É. Que bom que alguém estava acordado, pelo menos tentei. Eu vou tentar alguma coisa. Eu não vou pacificamente ficar observando assassinatos, mortes, eu estou olhando porque eu só contemplo. Não, eu atuo no mundo. Muitos deles chamaram a polícia, então tiveram atitudes, né? Mesmo lá nos Estados Unidos, a reclamação que fizeram foi esse, né? Que a polícia estava do lado de fora e não entrou na sala de aula. Por que não entrou? Por que demorou tanto entrar, que deu para o menino matar tanta gente? Por que não entrou antes? Então, há uma crítica a essa espera, né? Se tem uma ação, você tem que agir na ação. Por isso que eu acho importante o jogo que você faz. Porque tem ação, você tem que agir na ação. E você já se preparou para isso, porque você fez tantas vezes o jogo que você já sabe mais ou menos para onde vai. Isso é a experiência da vida. É a experiência que a gente fala, os idosos têm. Alguns têm, outros não têm, não. Não é só a idade que dá experiência. É a prática. É estar vivo no momento que a coisa está acontecendo e fazendo escolhas, algumas das quais vamos nos arrepender muito, porque fiz a escolha errada e morri. Sim. Mas o Helmut estava lá, né? E eu renasci. Você estava falando um pouquinho antes aí, que você está, de certa forma, otimista, que a gente está vivendo um momento melhor e tal. Eu não diria otimista. Não. Eu acho que tem uma coisa chamada realista. Existe otimismo e pessimismo. Não tem jeito, vai ficar tudo bom, vai ficar tudo muito. Não. A realidade, quando você olha para o ciclo da história da humanidade, nós temos remédios que não tínhamos antigamente, temos doenças também, mas temos remédios que não tínhamos. Nós vivemos muito mais anos do que vivíamos no passado. Antigamente, um homem de 50 anos era velho e morria logo depois. Sim. Eram raros os que viviam mais de 80 anos, né? Então, a gente tem um progresso, vamos dizer, de um crescimento de aprendizado como humanidade. Existe menos fome e menos guerras? Sim, menos do que havia no passado. Está tendo uma ameaça agora de uma guerra nuclear, né? Essa ameaça está aí. Mas eu espero que não aconteça. Mas se acontecer, vamos todos juntos e vamos de mãos dadas, né? Porque não vai ter que fazer nada, né? A gente só vai morrer não consegue e fazer nada. Não consigo fazer nada. Então, o que eu posso fazer é dizer, em nenhuma guerra tem vencedor. Gente, cuidado com o que você está guerreando internamente, com você mesmo, na sua casa, com seus parentes e amigos. Se você está muito agressivo, muito bravo, é porque você não está feliz. Quem está cheio de amor não está bravo nem agressivo. Pode ter momentos de raiva, de braveza, mas não é o tempo todo. Se o tempo todo está assim, precisa de ajuda. É a gente poder pedir ajuda, porque a maioria de nós não pede ajuda. É um puta tabu pedir essa ajuda, né? Pois é. Vai dizer que eu estou doente, estou louco, não estou louco não, tá? Não é que está louco. Preciso de apoio, só isso. E a gente precisa Às de vezes apoio. é alguém para conversar, né? Só para ouvir, não precisa dar solução. Quando vem nos dar solução, é uma chatice, né? Você faça isso, mas que faça isso, coisa nenhuma, você não sabe quem sou eu, o que está acontecendo na minha vida, mas eu posso te ouvir e te reconhecer. E talvez eu possa te dizer o que eu fiz quando eu passei pela mesma coisa, o que funcionou para mim. Isso. Né? Para mim funcionou isso, para você não sei, mas que tal experimentar? Que assim, vira e mexe, eu me pego pensando, e os meus amigos sabem, que eu falo assim, putz, a humanidade podia acabar. Harry Potter tá aqui. O Harry Potter tá ali. Harry Potter. Não é? Às vezes eu me pego pensando, e os meus amigos, inclusive aquele lá que você está zoando de Harry Potter é o meu irmão. Esse irmão é. E eu falo, putz, cara, tô de saco cheio da humanidade, cara. Podia cair um meteoro aqui e acabar com isso tudo. Já falei isso diversas vezes e tal. Todo mundo já ouviu isso aqui. Mas, recentemente, eu vi um quadrinho interessante
que era um cara conversando com um micro-ondas. E o micro-ondas, curiosamente, era muito mais sábio que o cara. Porque o cara tava reclamando da mesma coisa que eu tô te falando, que eu Sim. reclamo às vezes. E o micro-ondas responde, pô, mas você já olhou pro céu? E o que você vê quando você olha pro céu? Aí, pô, as estrelas. Aí, pô, então, a vida é que nem o céu. Você não fica prestando atenção nos espaços vazios que tem entre as estrelas. Você olha para as estrelas. E aí, cara, é verdade. Dá pra gente olhar pra vida e a gente meio que escolhe pra onde é que a gente tá focando, né? E é meio maluco isso, que o micro-ondas deu um esporro no cara. É muito bom. É isso aí. Porque, pô, assim, sobre ser realista com a realidade, com o que tá acontecendo, com o momento, eu posso olhar para as coisas que estão acontecendo no momento e focar no que não é adequado, Sim. né? E isso é mais comum do que eu gostaria, nas pessoas em geral. Você concorda? Ver a luz e a sombra. É reconhecer o que está acontecendo. E ver que existem mudanças possíveis. Que existe um grupo muito grande de pessoas que está trabalhando para que seja melhor para as gerações futuras. A gente não vai ter respostas e efeitos imediatos, né? Está na hora da gente terminar. Eu já olhei seu relógio, é mais de 9h10. Tá. Tá E eu cansada. Não, eu acho que a gente trabalha e vive para isso, né? Acho que a proposta de poder acessar mais pessoas, não é dizer eu sou legal, vem tirar foto comigo. A pessoa vem tirar foto porque é um carinho, é um mimo, né? Ela está dizendo eu gosto de você. Aham. Eu não estou te jogando tomate nem ovo em cima, né? Eu quero tirar uma foto com você, eu aprecio o que você faz. Então você começa a falar, puxa, o que eu estou fazendo está sendo bom, porque as pessoas estão gostando e será que está dando certo? Será que está tendo alguma modificação na sua maneira de ver a realidade e de estar no mundo? Em vez de estar só julgando, condenando e dizendo é o outro, é o outro, é o outro, e olhar um pouco para si e dizer o que eu estou fazendo? Como é que eu posso ser um elemento de transformação da realidade? Quais são as minhas escolhas, as minhas palavras, meus gestos, as minhas atitudes, né? Você fala bastante sobre isso, né? É. E você que tem 2 meninas. Eu tenho 2 que idade meninas. elas têm? Uma tem 9 e outra tem 7. Que lindeza. E sabe que elas são a minha âncora com essa realidade que a gente tá falando, sabe? É isso aí. Elas são o que me mantém seguindo em frente muitas vezes. É isso aí. Isso é interessante, né? Porque quando a gente tem filho, a vida inteira muda, Muda né? tudo. A tua mudou também. Mudou. Porque não tem como, ela muda. Muda. Você tem a responsa, né? E não é Daqueles- mais do que e a amor, responsa. o cuidado. É um sentimento que você nem sabia que existia. É verdade. É esquisito, porque quando a minha primeira filha nasceu, eu tava sentindo uma coisa que eu sabia que eu devia chamar de amor, mas eu nunca tinha sentido antes. É isso aí. É muito. E eu falo isso para as pessoas e elas ficam sem entender um pouco. Porque não tem muita explicação mesmo. Você precisa ser pai para ver Precisa ser como pai, é. precisa ser mãe, para ser o quê? Porque é um tipo de um relacionamento diferente, né? É. Mas você sabe que nem todos são assim. E que tem muitas pessoas que têm raiva dos filhos e tratam mal, né? Porque não foram capazes de ser amados. Porque amor é uma coisa que você recebe também de alguém. Isso tem a ver com karma? Causas e condições do passado, que vão se manifestar no presente e que você pode mudar no presente. Mesmo que você tenha, sei lá, sofrido muito, sua avó tenha sido maltratada, etc., ela pode ter mudado isso em relação à filha dela, que foi ser sua mãe, e que criou você com afeto e com carinho. E aí, quando você vê o bebezinho nascer, pronto, derrete, né? Putz, Diz que tem uma descarga de ocitocina, né? eu não sei o que é. Chamam ocitocina, Mas que chama, mexe, mexe. que é a enzima do amor. E sabe que quando eu comecei teve uma outra fase na minha vida que eu também tava... Como é que a tua doutrina, o Zen budismo, como é que vocês enxergam o uso de substâncias? Maconha, por assim dizer. Por exemplo. Bom, não existe, o Zen budismo fez um tratado sobre uso ou não usa maconha, não existe. Aham. O que existe no budismo é todo muito descentralizado e você tem que tomar decisões de acordo com aquilo com a realidade que você está vivendo. De que forma é usada a maconha, quando, por quem e de onde ela veio.
Eu digo que no Brasil, como ela ainda é criminosa, ela às vezes vem manchada de sangue, porque ela não foi criada num lugar apropriado, com afeto, com carinho, e passou por muitas armas, muito crime. Então você está mantendo um crime organizado funcionando. Será que isso é bom ou mal? Aí você tem que pensar. Hoje em dia está se falando muito os remédios que estão surgindo a partir da planta, né? Diz assim, como é que... Eu tenho um amigo meu que ele diz assim, como é que a gente discrimina uma planta? A gente tem raiva de uma planta, diz que a planta não Deus presta. que fez, pô. Faz parte da natureza, faz parte da vida. Como usá-la de forma adequada é uma coisa. Como usar de forma inadequada é outra. É tudo. Pode ser uma garrafa de saquê, pode ser água, pode ser açúcar, pode ser sal. De que maneira está sendo usada? Quem está usando e por quê e para quê? Ela está fazendo bem ou mal? E vai depender, porque cada um de nós é de um jeito. E a gente não pode dizer todos podem usar e ninguém pode usar, também é falso. Sim. Então, de que maneira é utilizada, com que propósito, de que forma? Se a gente pensar nos povos originários, é usada na grande roda, né? Mesmo o tabaco é usado na roda onde todos comungamos, somos um só. Cachimbo da paz. Não é isso? Nos tornamos um só. Agora, pode ter o carinha que ele quer usar para fazer sexo, que ele quer usar para saltar, porque ele fica cool, né? Ele fica de boa, né? Ele pode fazer qualquer coisa e ninguém vai pegar ele porque ele fica invisível. E começa a trabalhar com poderes extraordinários. E aí é a armadilha da maconha, né? Entendi. Começou a achar que você está melhor que os outros, perdeu, caiu. É a armadilha do caminho. Então, não é que pode ou não pode usar. Por exemplo, em Amsterdã, na Holanda, todo mundo usa livremente, né? Eu tinha uma prima que foi morar lá, ela disse assim, nossa, tia, você nem sabe. Todo mundo fuma em tudo que é lugar, é uma farra. Mas é cada país e cada lugar, né? Será que nós vamos ter maturidade de saber usar de forma adequada? Alguns têm, outros não. Sim, sim. É uma questão cultural, assim. O povo lá, ele vive de uma forma muito diferente da gente há muito tempo. Então, eles sabem lidar com coisas que a gente não sabe lidar ainda, com certeza. Inclusive, eu acho que se a gente for falar no âmbito legal da coisa, eu acho que, apesar de eu ser favorável à liberação da maconha, eu nem fumo, mas eu sou favorável à liberação da maconha, eu acho que ainda tem outras coisas mais fundamentais para a gente debater. Sim. Por mais que eu ache que eu acho que precisa de um debate esse assunto, existem coisas mais fundamentais para a gente se debruçar. Diminuiria muito o crime organizado e Sim. tudo, né? Na hora que fosse liberado. Eu acredito que diminuiria bastante. E tem o canabinol que chama, né? O CBD. Então, Que isso que ele tem vários usos e nem chapa. Né? Pois é bom, porque é diferente, né? A questão é fumar ou não fumar, né? Aí você vai falar de pulmão, você vai falar de outras coisas também, né? Tem muitos aspectos envolvidos e cada um de nós é de um jeito. E a doutrina, ela não fala sobre autoagressão, como fumar, como beber excessivamente, tudo mais? Sim, tudo que é excesso, né? Por isso que fala o caminho do meio, é sem os excessos, né? De não e sim, não. Qual é o caminho adequado para as circunstâncias, né? Agora, uma coisa que diz assim, que você nunca pode perder a consciência, que a coisa mais preciosa que você tem é a consciência. E os vários níveis de consciência, né? Nós temos consciência visual, auditiva, de olfato, de paladar, de pele, e temos a consciência da consciência. E temos uma consciência que é um leva e traz. Tudo que nós captamos aqui pelos órgãos dos sentidos tem uma consciênciazinha que ela vai levar tudo para uma grande nuvem, uma grande cloud, uma grande memória. Essa memória ancestral de milhões de anos. Né, de uma geração ou de muitos. E de lá ela vai abrir um arquivozinho e vai trazer uma resposta para nós. E nós vamos nos manifestar do mundo a partir dessa resposta. Essa que leva e traz, ela tem a impressão que esse depósito, que esse armazém, que essa cláusula, essa nuvem é fixa e permanente. Ela não é. O tempo todo está entrando e saindo informação e ela está sendo modificada também. Então, é muito interessante pensar que a coisa mais preciosa que nós temos é a consciência, a capacidade de percepção da realidade, de fazer essas conexões e de pegar respostas adequadas às circunstâncias. E qualquer coisa que venha perturbar essa capacidade de percepção não é considerada saudável. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa que diz assim... que não era crime, agora é, né? Eu estava alcoolizado e atropelei e matei alguém. Mas foi o álcool. Não. Você não podia estar isento da sua capacidade de percepção. Ela foi alterada. Ao dirigir, com certeza. E não pode. Sim, então, você não faz pode sentido. dirigir se estiver alterado.
Coisas desse gênero, né? Entendi. Que a gente fala, trabalha com isso. Bom, não vou encher muito o saco Muito da senhora bem. mais, não. Já tem pergunta pra nós aí? Tá. Quer que eu leia? São duas, eu posso ler aqui. Lê aí pra mim, então, por favor. Então, o primeiro aqui, quem mandou foi o Bahamut. Ah. Ele mandou, parafraseando Antônio Abujanra, com suas provocações filosóficas. Uma pergunta muito simples. Monja Coen, o que é a vida? Puta, ele quer que tu fique aqui mais 10 anos falando, né, pô? É isso Pô, a aqui. resposta é simples. Não é muito simples, né? Não existe uma resposta pra isso. A vida é isso, somos nós aqui conversando, bebendo água. Nesse pequeno trecho da existência do universo, Não é isso? né? É a coexistência entre tudo que existe, a interdependência, né? Lê Mas eu outra aí, aposto que era essa a resposta que ele já esperava. É. O Super Shocks mandou, Monja, sou um grande fã. Te sigo há muito tempo e seus ensinamentos me ajudam muito. Infelizmente, nunca consegui te ver presencialmente, mas isso é questão de tempo. Eu gostaria de saber como lidar com a solidão. Ela é algo viciante e, ao mesmo tempo, angustiante. Um grande abraço. Que gostoso, solidão é gostoso, gente. O meu nome, o Co de Coen quer dizer sozinho, único. E é uma coisa boa a gente perceber, né? Que às vezes ficar com a gente mesmo é gostoso. É mesmo. Eu gosto da minha companhia. Mas não quando é imposto a você, né? Não, mas a gente nunca está sozinho. Porque mesmo sozinho você está em conexão com tudo. Você está ouvindo passarinho, tem barata na sua casa, não sei se tem rato, o que tem, mas tem outras formas de vida à sua volta. Perceba que a ideia de estar sozinho é uma delusão da mente. Digo, não é ilusão, delusão. Eu acredito numa coisa, o mágico tira o coelhinho da cartola. Eu não vi como ele fez isso, mas eu sei que é mágica, que não é real. Se eu acreditar que isso é real, eu estou com uma delusão. E a delusão da solidão, eu sozinho no mundo, é uma delusão, porque, olha, a multidão que habita o planeta, filho, que é isso? Dá uma respirada, vai na janela e vê que está cheio de gente por aí. Agora, nós temos essa sensação de que o que eu sinto, o que eu sou, é diferente dos outros. Se você olhar em profundidade, você vai se identificar com muita gente. Você não está sozinho nunca. Bom, já muito obrigado pela conversa. Foi uma honra conversar com você, de verdade. Você usa redes sociais e tal? Você tem um site que você quer falar, alguma coisa? Eu tenho o site zendobrasil@gmail.com, não, zendobrasil.org.br. Eu estou recuperando um site meu que ficou muito tempo nas mãos de uma pessoa do Rio de Janeiro e só agora eu consegui ver com quem estava, quem administrava, está voltando, que é monjacoen.com.br. Tenho também abrindo um novo YouTube, que é Monja Coen Oficial, que vai começar a ser aberto. Eu fiquei muito tempo embaixo da Mova. A Mova Filmes, muito querida, me ajudou muito, 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 mas nós estamos no momento agora de cada um vai para o seu lado. A Mova tem outras propostas e eu continuo na minha proposta. Então, a gente está fazendo uma divisão aí de parceria. E aí Você tem o EAD, né? É o EAD, muito bom. Só que agora eu quero produzir outro material, novos materiais. Tenho muitas ideias que não sejam Porra, que bem legal. EADs. Mas tudo que tem a ver com internet. Tudo tem a ver, online. É a Monja Pop. Não, é importante, comunicação. Tem que Eu também comunicar. acho. Eu acho importantíssimo, que nem eu te falei logo no começo. Você é a monja que a gente precisa em 2022. Todos os meios de comunicação têm que ser usados para que todos se beneficiem, que todos despertem. Como é isso que faz para fazer parte do teu EAD? É pelo teu site? Ah, bom. Eu acho que tem Instagram, tem site. Não deve ser muito difícil de tem achar. YouTube. Monja Não, Coen no põe Google, Monja acho. Coen, acha isso. Pode, bom. Entra lá. Muito Tamo obrigado juntos. de verdade, foi legal demais. Obrigada. E ó, vocês que assistiram aí, ó, segue a Monja, procura saber sobre o EAD dela, tá tudo aqui na descrição. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau.